Bom dia, Instagram! Bom dia, bom dia! Vamos chegando, sejam bem-vindos. Vou dar um minutinho aqui para começar a entrar aqui, meu pessoal. Bom dia, Camila, Jair, Evilásio, Viviane, sejam muito bem-vindas a essa live. Sejam muito bem-vindos a essa live com o tema Como fazer transição de carreira para viver de mentorias. Você já pensou em criar uma mentoria? Em ser uma mentora? Em ser um mentor? Você já pensou sobre isso? Se você não pensou, eu sugiro, né? Eu sei que se o conselho fosse bom, a gente não dava, vendia. Mas eu tô aqui para contribuir com a sua vida. Então eu tô aqui para dizer que se eu fosse você, pensaria na possibilidade de ter sua própria mentoria, tá certo? Oi, Tice! Tudo bem, minha amiga? Que saudade de você. Seja bem-vinda. Melina, seja bem-vinda. Olha aí minhas alunas queridas também por aqui. Minha mãe. Oi, mãe. Um beijo. Bom dia. Sejam muito bem-vindas. Meninas e meninos, se tiverem meninos aí, tá? Nosso tema hoje é como fazer transição de carreira para viver de mentorias, tá certo? Eu tenho vivido de mentorias. Hoje o meu negócio é 100% online. Não sei se vocês perceberam aí nos meus posts, cada vez mais eu tô comunicando na rede social a liberdade que é de você trabalhar com o que você ama, de qualquer lugar do mundo, né? Hoje eu tenho a escolha, digamos assim, a opção de trabalhar de onde eu quiser, da minha casa, de um restaurante, se eu não tiver com saco para trabalhar no meu home office de todos os dias, de qualquer lugar do mundo, tá? Tudo jóia. Aí, Tice, saudade de você. Vamos combinar um café pra gente conversar qualquer dia desses, né? Cariane, bem-vinda, querida, mais uma aluna querida aqui, amiga, né? Eu acho bom que as minhas mentoradas viram amigas, que a gente troca muitas informações juntas, né? Troca muitas experiências, tá? Você que tá chegando aí agora, dá muito coração aí no Instagram, que é pro Instagram entregar essa live para mais pessoas, avisar para mais pessoas que a gente tá entrando em live aqui, porque vai ser live treinamento, tá certo? Se você tem aí 40 minutos disponível, prepara papel e caneta, porque eu vou dar dicas preciosas aqui para quem pensa em fazer uma transição de carreira, mas não sabe como começar, não sabe qual é o caminho, não sabe nem para quê que eu faria uma transição de carreira. Talvez você não esteja satisfeita com seu trabalho atual. Talvez você goste do que você faz, mas não tenha retorno financeiro no que você faz. Então fica aqui que essa live é para você, tá bom? Ok? Obrigada, Viviane, Silvana, seja bem-vinda. Que bom, Kari. Então vamos lá, prepara aí papel e caneta que eu vou começar. Preparei uns tópicos aqui para falar com vocês, né, em mais essa live. Para quem não me conhece, se tem alguém aí que nunca teve nenhum contato comigo ainda, eu sou Carol Fortaleza, sou mentora de mulheres, ajudo mulheres hoje. Carol, o que é que você faz hoje, né? Antes você falava muito pro dia a dia, pro estilo de vida da mulher, para relacionamento, para encontrar propósito, né? Encontrar realização profissional. O que você tá fazendo hoje? Hoje eu me posicionei para formar mentoras, tá certo? Toda mulher tem o que ensinar, toda mulher tem um conhecimento específico, uma experiência de vida, um resultado alcançado que muitas pessoas não chegaram lá, não alcançaram esse resultado e que podem aprender com você, tá? Então hoje eu costumo dizer que eu gosto de despertar o talento dessas mulheres e mostrar para elas que elas podem sim ser mentoras, que elas podem sim contribuir com a vida de outras pessoas com o conhecimento que elas têm, certo? E é isso que eu vim falar aqui, tá? Talvez você não tenha ideia de como o seu conhecimento, sua experiência de vida possa contribuir para a vida de outras pessoas e como você pode ter retorno financeiro com isso, ok? Mas talvez você também já tenha clareza de que pode ser, só não sabe como começar, qual é o processo, como é que eu faço transição de carreira de um trabalho que não me satisfaz atualmente ou que não me dá retorno atualmente para o mundo digital, por exemplo, certo? Eu tenho aqui várias alunas da formação de mentoras chegando, Bruna, Tice, quem mais? Lígia, olha aí minhas meninas aqui, elas estão aqui para provar, né, os empurrõezinhos que a gente dá.
para se ter resultado com mentoria. Ô, turma maravilhosa, muito feliz com vocês, tá? Então vamos lá, gente, prepara aí papel e caneta, porque vai começar. Nosso tema agora, para você que está chegando, é como fazer transição de carreira para viver de mentorias. E eu decidi fazer esse tema, falar sobre isso hoje, porque eu recebo muitas perguntas de alunas, de seguidoras, perguntando, né? Carol, como é que você fez sua transição de carreira? Um dia eu prometi que ia fazer uma live só falando sobre a minha transição de carreira. Então, como eu não quero fazer uma live só falando de mim, né? Aí eu trouxe aqui um pouco do conteúdo mesclando com a minha história de transição de carreira. E foi exatamente o caminho que eu percorri para fazer a transição de carreira que eu trouxe aqui para vocês hoje nessa live, tá certo? Ok? Então, muitas dessas mulheres eu percebo que às vezes elas querem mudar, mas elas não sabem como mudar, né? Eu quero mudar, mas eu não sei nem como começar uma transição de carreira, então entra um ano, sai ano e eu vou ficando aqui do mesmo jeito, onde eu estou com medo de mudança, resistindo, sem planejamento nenhum e vivendo ali para a necessidade dela de trabalho, tá certo? Porque é muito desafiador você desapegar de onde você está hoje, mesmo que você não goste, tá? Eu concordo que seja desafiador, porque você é dali talvez que saia o sustento ou uma grande contribuição com o seu orçamento familiar, certo? Então, a gente tem uma tendência a se prender mais nessa zona de conforto quando o que tá ali tá bem, tá funcionando, às vezes não tão bem, mas é o que eu tenho, então vou fazer o melhor com o que eu tenho. E aí, muitas vezes essas alunas, essas seguidoras vão se conformando com uma vida muito aquém do que elas poderiam viver. Num trabalho mais ou menos, numa vida mais ou menos, talvez vivendo para pagar contas, ou talvez você prospere financeiramente onde você tá, só que você não tá feliz fazendo o que você faz, certo? Então eu tô aqui hoje nessa live para mostrar para você que não importa o que você esteja fazendo, se você tá feliz ou não tá, você sempre pode crescer mais, você sempre pode alcançar o próximo nível, você não necessariamente tem que estar ali na zona de conforto onde você está, com medo, né, de arriscar, digamos assim, de ousar, tá? Porque quer garantias, certo? Muitas pessoas ficam na zona de conforto porque ficam esperando garantias, querendo garantias. E eu costumo dizer que a vida é como um jogo. Você não vai entrar numa partida sabendo qual vai ser o placar final. Você vai entrar para jogar a melhor bola e para fazer o melhor com o que você tem até você alcançar o resultado que você deseja. Então, para de querer garantias, porque ninguém entra no jogo querendo garantias. Às vezes eu vejo uma pessoa que tem uma possibilidade, tem uma proposta, ela tá aqui presa na zona de conforto, aí a gente dá um direcionamento ou traz possibilidades e a pessoa começa a ficar pensando, não, mas o que eu vou ter quando eu chegar lá? Quais são as possibilidades quando eu chegar lá? Quanto é que eu vou ganhar se eu chegar lá? Então, assim, muito do resultado que você vai ter depende de como você vai entrar no jogo para jogar, tá certo? Se você vai entrar no jogo confiante, dando seu melhor com os recursos que você tem, buscando novos recursos também, ou se você vai entrar no jogo pensando que como é que vai ser? Porque se você entra para uma transição de carreira, por exemplo, tá? Ou mudança de negócios, ok? Querendo garantias, é muito provável que você paralise em busca das garantias, tá? Achando que nunca vai conseguir, que não vai dar certo, porque as garantias não existem, certo? E aí você acaba tendo que voltar para o que você fazia antes por necessidade financeira. Ok? Acaba voltando para o que você fazia antes por necessidade financeira. Porque o que eu sei fazer é isso, o que está dando dinheiro é isso, então vou ficar aqui. E às vezes, por não ter uma visão de onde você quer chegar, um planejamento para chegar nessa visão, para você executar e chegar nessa visão, você perde grandes possibilidades de crescimento profissional, de crescimento financeiro. É ou não é?
Deixa eu ler aqui um pouquinho os comentários das meninas. Estou nesse momento de transição, meio horário no trabalho da prefeitura e meio horário estudando na mentoria e produzindo para o Instagram. Eu me dei 6 meses de licença. Olha aí, Lígia, que show, amiga. Parabéns. Lígia, Ana, olha aqui, minhas mentoradas aqui. Minhas mentoradas não, minhas mentoras, né? Elas já estão preparando as mentorias delas, tá? Daqui a pouco são elas que estão aqui fazendo as lives para divulgar as mentorias delas e eu que vou estar assistindo, né? Tá bem pertinho desse dia chegar, né, meninas? Então, vamos lá, gente. Tópicos da nossa live de hoje, ok? Primeira coisa que eu quero dizer antes de chegar no primeiro tópico é que você pare de querer garantia, tá certo? Diga assim, eu preciso parar de querer garantia. Vai, fala aí onde você tá. Eu preciso parar de querer garantia. Por quê? Porque não existe garantia. Assim como não existe garantia no trabalho que você faz hoje, não vai existir no trabalho que você vai fazer. Agora, quando você empreende, quando você está dentro de algo que você gosta, você tem talento para fazer e você contribui com a vida das pessoas, coloca ali seu esforço, seu amor, sua energia, não tem como dar errado, tá certo? Não tem como dar errado. Vai chegar um momento em que o seu esforço, seu tempo, seu estudo vai ser recompensado. Agora, você precisa de uma estratégia. Você precisa de um plano. Ninguém faz uma transição de carreira sem um planejamento detalhado de ações e um planejamento financeiro, tá certo? Componentes básicos para a transição de carreira. Ninguém faz transição de carreira sem planejamento financeiro e planejamento de ações detalhado. Você tem uma jornada a cumprir até que você saia completamente do que você está fazendo hoje e viva só do seu novo negócio. Para você viver do novo negócio, o novo negócio precisa estar rodando já, tá certo? E são exatamente as dicas para você passar por esse caminho de transição que eu vim dar hoje aqui para vocês, tá bom? Então vamos lá, Janine, Roseane, seja bem-vinda, Rose, minha querida. Sejam muito bem-vindas. Prepara aí papel e caneta então, porque vai começar, tá? Primeiro tópico para você fazer transição de carreira para viver de mentoria. Carol, o que você chama de viver de mentoria? É você focar o seu trabalho em grupos de mentoria, formando grupos de mentoria, tá certo? Mas por que eu tenho que criar grupos de mentoria, Carol? Já fiz em várias lives aqui, já falei sobre isso em várias lives. Se você não participou de nenhuma live antes, vou falar para você de maneira resumida. Viver de mentoria hoje é ter liberdade para trabalhar de onde você quiser, é ser a dona da sua agenda e dos seus horários. Você faz os seus horários, você marca as aulas da sua mentoria na hora que é conveniente para você e para suas alunas. Obviamente, tem que haver aí um horário que seja conveniente para as duas partes, tá certo? É você poder trabalhar, estabelecer seus horários, ter liberdade de tempo, ter liberdade geográfica, ter liberdade de você escolher o que você vai fazer com o que você tem. Escolher o caminho a seguir, escolher um estilo de vida onde você olha mais para você, onde você curte mais os seus valores, onde você muitas vezes não tem que se submeter a determinadas regras ou culturas, né, de serviço público ou privado. Então, viver de mentoria é você ter o seu próprio negócio e usar a internet para isso, certo? Então, é muito mais empreendedorismo digital, digamos assim, do que necessariamente sobre o conteúdo que você tem para ensinar. É claro que o conteúdo que você tem para ensinar, os seus resultados, sua experiência de vida contam muito, ok? Sem isso, você não entrega a sua mentoria. Mas é muito mais uma estratégia de negócio, é muito mais um negócio de mentoria do que necessariamente de formar uma turma para dar aula, tá? Ok? Oi, Júnior, um beijo para você, amigo. Daiane, Mônica, duas Mônicas, sejam bem-vindas, tá? Então, quando eu digo assim, fazer uma transição de carreira para viver de mentoria, primeira coisa que você tem que entender é que você precisa encarar a mentoria como um negócio, tá certo? Hoje, as minhas turmas de mentoria são o meu negócio principal. Se você perguntar, Carol, você atende ainda individualmente? Atendo, no máximo 5 clientes. Eu não coloco mais do que isso na minha agenda individual. Por quê?
Porque eu preciso acompanhar minhas mentoradas, certo? Isso exige um tempo em que eu paro em alguns momentos do dia para responder as dúvidas delas, para acompanhar a situação de cada uma delas na jornada, na criação de mentoria delas, tá? Esse é o meu trabalho hoje. Então, eu não posso lotar minha agenda com atendimentos individuais para passar o dia atendendo gente aqui nesse home office, né? Um atrás do outro, por mais que eu goste, por mais que seja o trabalho que eu amo fazer, pela questão do custo-benefício, de tempo, de esforço mesmo, tá certo? Se eu passo o dia todo atendendo clientes individuais aqui, quando é no final do dia eu saio exausta, sem, assim, com energia esgotada, certo? Mental e fisicamente, e não vou aproveitar meus filhos, né? À noite ao lado deles, as refeições vão ser corridas, porque eu tenho que sair e voltar para atender o próximo cliente, entendeu? Então, quando você tem um negócio de mentoria e esse negócio permite que você cresça, tá? Por que o negócio de mentoria permite que você cresça? Porque a aula que você daria, o atendimento, o tempo que você levaria para atender uma pessoa é o mesmo tempo que você leva para atender 30, para atender 50, para atender até 100 pessoas ou mais, certo? Qual é a diferença de uma turma de mentoria de 30 pessoas para 100 pessoas? É que você tem mais pessoas para acompanhar entre uma aula e outra, acompanhar o desenvolvimento. E aí, se você está crescendo, está escalando o seu negócio de mentoria, você vai precisar contratar pessoas de suporte. Hoje eu tenho uma pessoa de suporte técnico, tá? E além do Wilton, que é meu esposo e sócio, que dá as aulas sobre estratégias de posicionamento para vender a mentoria, né? Ele foi a pessoa por trás de toda a minha estratégia de venda aí em 10 meses de 7 turmas de mentoria, ok? Que nós formamos aqui uma atrás da outra. Então, você precisa de uma estratégia, você precisa olhar para a sua mentoria como um negócio, e foi isso que aconteceu comigo. Os grupos de mulheres eram o plano B para mim, tá? Eram o plano B. Quando começou a pandemia, os cursos que eu ministrava presencialmente foram cancelados. As possibilidades de ministrar online eram poucas, haviam, mas eram poucas. E naquele momento eu precisava manter o meu faturamento. Então, o que eu percebi? A minha agenda de atendimento individual estava lotada e eu não tinha, né, como ter mais pessoas, prospectar mais pessoas, então eu precisava dar vazão a essa agenda que eu estava cumprindo de atendimento individual para liberar espaço para prospectar mais clientes individuais. Só que mesmo abrindo espaço e indo prospectar clientes individuais, nem todo mundo podia pagar pelo meu atendimento individual, porque era um momento de contenção de investimentos, de gastos. Mesmo as pessoas que tinham como investir não estavam investindo. Fora as que precisavam muito do meu acompanhamento, mas não podiam investir. Então, naquele momento eu tive a ideia de formar grupos de mulheres onde eu pudesse suprir minha necessidade financeira na época, não é suprir, era garantir os meus ganhos financeiros, tá certo? E, ao mesmo tempo, ajudar mais pessoas de uma vez só. E os grupos de mentoria, eu comecei a perceber que era uma maneira também de eu alcançar mais pessoas. A minha primeira turma de mentoria tinha 36 mulheres. Quanto tempo em atendimento individual eu levaria para acompanhar 36 mulheres durante 8 sessões? Faz sentido, gente? Para vocês que estão me ouvindo aí, olha a pergunta. Quanto tempo você levaria com o que você faz, tá certo? Para acompanhar durante 8 semanas 36 mulheres. Em quantos meses você ia fazer isso? Talvez em um ano você ia conseguir atender 36 pessoas simultaneamente em atendimentos individuais? É muito desafiador, é ou não é? Quem atende individualmente sabe o gasto de tempo e de esforço que é você atender várias pessoas individualmente. Então, aí foi o pulo do gato para mim, né? Eu preciso focar nessas turmas de mulheres, o custo para elas vai ser mais baixo, ela não pode pagar o valor do meu atendimento individual, mas ela não vai ter nenhuma outra possibilidade de ser atendida por mim, de ter meu acompanhamento por esse valor que ela tem em grupo. É ou não é?
É ou não é? Então, a pessoa que não podia pagar 20 mil reais, que não podia pagar 25 mil reais, dependendo do acompanhamento, tá? Ela podia pagar 99 reais de parcela por mês, para me ter como mentora durante 8 semanas. Era excelente para as minhas alunas, né, para as minhas mentoradas, e era excelente para mim também. Por quê? Porque atendendo mais pessoas, eu consigo. Quanto mais pessoas você atender nos seus grupos, mais faturamentos, mais o seu faturamento cresce. Certo? Então, além de ajudar mais pessoas, e eu fiquei muito feliz porque isso é meu propósito, tá no sangue, ajudar mulheres a superarem ali seus desafios, e na época esse era meu posicionamento, hoje mudou um pouco, né? Mudar ali os desafios que elas estavam enfrentando, enfrentar os desafios que elas estavam tendo com relacionamento, com incertezas profissionais diante da pandemia, muitas ficaram sem trabalho, né? Outras, o marido ficou sem trabalho e elas tiveram que ir atrás de fazer alguma coisa para complementar a renda familiar. Então, muitas tendo desafios financeiros, desafios na saúde, e o meu propósito ali era ajudar as mulheres a passarem por esse tempo de uma maneira mais tranquila, mais leve, digamos assim, né? Então, era o menor custo que elas tinham para ter meu acompanhamento, tá? E foi assim que na primeira turma já formei 36 pessoas. Aí pessoas que não conseguiram entrar na primeira turma começaram a me mandar mensagem querendo entrar numa próxima. Já fiz uma lista de espera para a próxima turma. Comecei a segunda turma antes da primeira terminar. Então uma turma acontecia na segunda à noite, outra turma acontecia na terça à noite. E assim eu conseguia atender ao mesmo tempo 36 mulheres às segundas-feiras, 39 nas terças-feiras. Quanto tempo eu levaria para atender quase 80 mulheres presencialmente? Me diga. E ao mesmo tempo, com uma turma por mês, praticamente era uma turma a cada 45 dias, aproximadamente, tá? Porque eu ia liberando a agenda, né? Uma turma estava na metade, a outra estava começando. Então, com 2 turmas ao mesmo tempo, eu comecei também a crescer em faturamento, o que eu não teria possibilidade de crescer sem pandemia, ok? Sem pandemia. Por quê? Porque eu ia ter que viver viajando para ministrar os cursos que eu ministrava antes, eu ia ter que para crescer financeiramente no atendimento individual, eu ia ter que lotar a minha agenda, e lotar a minha agenda significava ter que abrir mão de coisas que eu gosto de fazer, de estar com meus filhos, de curtir minha família, de sair, né, para passear com eles, enfim, para coisas que eu gosto de fazer e que são importantes para mim. Então foi assim que eu fiz essa mudança para viver de mentoria, tá certo? Agora, antes do desenvolvimento humano, eu também fiz uma transição de carreira lá da minha vida empresarial de antes para o desenvolvimento humano. E ali sim foi um planejamento ainda mais detalhado de ações e financeiro. Porque de repente eu estava abrindo mão de 17 anos em outra área para começar do zero em outra completamente diferente, que era o desenvolvimento humano, tá? E esses passos que eu tô trazendo aqui para você agora são exatamente para você que não está satisfeito onde você está trabalhando, ou com o que você faz, ou com o retorno financeiro que você não tem para o que você faz, tá certo? E precisa enxergar uma possibilidade de você monetizar o seu conhecimento, tá? Então precisa, por acaso você tem assim aquela sensação, eu sei muito, eu conheço muito sobre determinado assunto, eu tenho muita experiência em determinado assunto, mas por que que eu não tenho retorno financeiro com esse conhecimento? Ou com essa experiência? Será que tem alguém aí que se sente nessa situação? Meu Deus, eu tenho tanta experiência nisso, eu sei tantas coisas sobre isso, eu poderia ajudar tantas pessoas com isso, mas por que que eu não sei fazer dinheiro com isso? Ou então, por que que o retorno financeiro não condiz com os meus esforços, né? Então, é para isso que eu quero, é por isso que eu quero falar com você hoje, tá? Para que você perceba como é ilimitada a possibilidade de você monetizar com o seu conhecimento, de você transformar aquilo que você sabe em faturamento e, consequentemente, ajudando pessoas através do seu trabalho, tá?
Então vamos lá. Primeiro tópico aqui para você fazer a sua transição de carreira para viver de mentoria, certo? Um negócio online, um negócio onde você tem toda a liberdade para trabalhar de onde você quiser, com total flexibilidade de horários, acompanhando pessoas à distância, certo? Nas turmas atuais que eu tenho uma turma de mentoria na segunda à noite e outra na quinta à noite, com uma aula extra na terça-feira, um encontro extra na terça-feira. Tem gente de todo lugar do mundo, certo? Tem muita gente espalhada pelo Brasil, mas também tem gente na Europa, gente nos Estados Unidos, tem gente na África, então não tem mais barreira geográfica, tá? Você pode alcançar pessoas de qualquer parte do mundo com a sua mentoria, trazendo sua expertise, sua experiência, trazendo solução para aquilo que você, para o problema que as pessoas têm que você resolve, ok? Se você tem solução para um problema do mundo, das pessoas, você pode ter uma turma de mentoria, tá? De alguma forma. Mas solução de quê, Carol? Eu preciso ter curso de quê? Eu preciso ensinar o quê? Algo que você tem resultado e experiência na sua vida. Você pode ter uma mentoria, ok? Então, vamos lá. Primeiro passo é você definir do que será a sua mentoria, né? Isso tem a ver com o que eu estava falando agora. O que que você sabe ensinar? Qual é o assunto que você domina? Preste atenção nessa pergunta. Em que você tem experiência ou resultado que você poderia ensinar as pessoas cobrando por isso? Talvez você já dê mentoria gratuita e você não perceba. O que as pessoas pedem ajuda para você e você já ajuda gratuitamente? Se elas te pedem ajuda, elas provavelmente te veem como alguém que tem propriedade para ensinar aquilo. Como alguém que conhece aquilo em que elas estão pedindo ajuda, certo? Então, o que seria sua mentoria? Primeiro passo para a transição de carreira, certo? Para uma vida de mentora, para uma vida de mentor, para você ter sua mentoria, para você empreender online com grupos de mentoria, seria você definir exatamente o que você poderia fazer. Eu poderia dar mentoria... Se você é nutricionista, por exemplo, eu poderia criar uma mentoria emagreça tantos quilos em tanto tempo. Se você é fisioterapeuta, uma mentoria ensinando determinada técnica para resolver determinado problema que as pessoas têm, tá? Ensinar fisioterapeutas ali com aquela determinada técnica, ok? Se você é professor, professora, consultor de empresas, se você é médico, tá? Eu conheço um médico psiquiatra que ele tem um programa para ajudar pessoas em problemas com bebida, certo? No alcoolismo, tá? E esse médico, ele tem focado muito mais nos produtos digitais dele do que necessariamente no atendimento de consultório. Por quê? Pelo mesmo motivo que eu também foquei muito mais nos grupos de mentoria online do que nos atendimentos individuais, certo? Quando você trabalha com grupos de mentoria, o seu negócio, as possibilidades de crescimento do seu negócio é muito maior, porque você pode alcançar muito mais pessoas ao mesmo tempo do que atender a mesma quantidade em atendimentos individuais, certo? Lígia está dizendo aqui, a formação de mentoras foi crucial para minha decisão. Procrastinei demais escolher sobre qual seria minha mentoria. Pois é, e a gente ensina isso na formação de mentoras, né? Logo no começo é definir sua mentoria. Você é boa em quê? Ou você conhece muito sobre o quê que poderia ensinar as pessoas? Ai, Carol, sou uma dona de casa, eu não tenho curso superior, eu não tenho curso de nada. Será que eu posso empreender com a mentoria? Amiga, você deve empreender numa mentoria. O que você tem como resultado? Qual foi o maior desafio da sua vida que você transpôs, que você superou? Por que não ajudar pessoas que estão passando pelo mesmo desafio que você um dia passou e já superou? Se você sabe fazer determinada coisa muito bem, administrar seu lar, tá certo? Administrar seu lar. Por que não ter uma mentoria online para ajudar outras donas de casa que têm problemas para administrar o lar? Eu vejo pessoas na internet, eu sigo algumas inclusive,
Personal Organizer, essa mulher vende mentoria online, produto online, acho que é um curso gravado, não me lembro bem, mas ela é referência em organização de espaços, ok? O que você sabe fazer muito bem feito, ou que você ama fazer e que poderia ensinar a outras pessoas que não sabem, levando solução para a vida dessas pessoas. Então, quando eu digo do que seria sua mentoria, seria exatamente estabelecer a linha de condução da sua mentoria ali inicialmente, tá certo? Não é estabelecer nem a linha de condução, é para onde eu vou ensinar o quê, tá? Depois que você tem isso bem definido como uma possibilidade, você precisa preparar uma reserva financeira, tá? Se você não está feliz com o seu trabalho ou com o que você faz hoje, né? Mas isso tem uma renda, você é arrimo de família, digamos assim, ou colabora diretamente com o orçamento familiar, você precisa ter uma reserva financeira que permita você pagar suas contas básicas, garantir suas contas básicas pelo menos por 6 meses, tá certo? Pelo menos por 6 meses. Por quê? Porque se você faz a sua transição de carreira, toma a decisão de sair de onde você está para um novo negócio, e esse novo negócio ainda não rentabiliza como você rentabilizava antes, certo? A necessidade de faturar, necessidade urgente de faturar, pode acabar trazendo uma cobrança muito grande para você, e você, com essa cobrança, paralisando muito mais do que tendo resultados, ok? Você entra no modo escassez. Como é o modo escassez? Preciso fechar essa venda, preciso fechar esse negócio, preciso faturar, preciso ter tanto de rendimento esse mês. E aí, talvez, inicialmente, você não tenha esse rendimento na nova carreira ou no novo negócio. E você começa a se cobrar, e você começa a ver a necessidade chegando na sua casa, até você chegar no momento em que ou você vai desistir do seu novo negócio, certo? Porque não está dando ainda o retorno que você queria, talvez você não tenha tempo para esperar esse negócio vingar, e vai acabar voltando para o que você fazia antes, pela necessidade financeira. Então, se você quer ir adiante naquilo que você ama, entrando num novo negócio, você precisa ter essa reserva financeira que garanta suas contas básicas, para que você tenha aí pelo menos 6 meses para o seu novo negócio começar a dar o retorno financeiro, e esse retorno financeiro começa a ser o plus para aquelas contas básicas que já estão garantidas pela sua reserva financeira. Faz sentido, gente? Me dê um feedback aí, dá um ok aí, se tá claro até aqui. Coloca um ok aí no chat, se tá claro até aqui. Certo? Cadê o ok de vocês aí? Quem tá me assistindo, quem tá anotando? Ok? Então, se você tem essa reserva financeira, é muito mais tranquilo para você fazer a transição quando você entende que as suas contas básicas estão garantidas e tudo que você rentabilizar no seu negócio de mentoria, no seu novo negócio, digamos assim, vai trazer o plus, tá certo? O plus, para mim, o plano B virou plano A, porque o plano B vingou de um jeito que eu não imaginava. Tá? Gente, minha primeira turma de mentoria para mulheres, eu fechei 36 mulheres a R$ 997. Foi um faturamento de R$ 35.890, tá? Com um grupo de mulheres, ok? A segunda foi um grupo ainda maior. Então, quando você vê que o negócio vingou, aí você começa a olhar para trás. Peraí, o que eu tô fazendo aqui ainda? Num negócio que demanda de mim tanto esforço, tanto tempo de agenda e que não tá me dando o retorno financeiro que eu tô tendo aqui no negócio de mentoria. Tá certo? Tô abrindo aqui a minha vida para vocês porque eu tô aqui falando de algo que eu vivi e que você pode viver também. Ah, Carol, você não teve medo não? Tive, mas eu vou dizer qual é a minha estratégia para você não ter medo, tá? Faça um plano bem feito e detalhado a ponto de você não ter tempo para ficar ouvindo sua voz negativa dizer que não vai dar certo. Faça um plano bem feito e detalhado a ponto de você não ter tempo para duvidar de si mesma.
ok? Porque se você tiver esse passo a passo detalhado, se ocupe em executar esse planejamento que não tem outra. Uma hora o resultado vai vir, tá? É preciso ter em mente o domínio e controle sobre as expectativas e frustrações. É isso aí, amigo. Exatamente isso, ok? Então, entendendo ali o que eu falei no começo, né? Garantias você não vai ter. Você quer ter garantia? Então, faça um planejamento bem feito, dê o seu melhor para cumprir esse planejamento, tá certo? Estude, procure mentores que tragam para você exatamente o que está funcionando, tá certo? Isso foi importantíssimo para mim. Lá no começo, o meu negócio não estava adaptado para o digital, eu atendia individualmente, presencialmente, eu precisava aprender a vender na internet, porque atender na internet eu já teria facilidade para adaptar, né? Agora, eu precisava aprender a vender na internet, certo? E foi exatamente uma mentoria de venda na internet que eu fiz, tá? Num momento em que ninguém investia, eu não podia investir aquilo, mas eu investi nessa mentoria para aprender a vender na internet. E com 30 dias eu faturei 7 vezes mais o valor da mentoria que eu paguei. Eu não só paguei a mentoria, como eu ainda lucrei. E bem, faz sentido? Agora, se você tá aí na zona de conforto, olhando para o que você faz todo dia, para a sua necessidade financeira diária, e você não tá enxergando possibilidades porque fica achando que não vai conseguir ou esperando garantias, o tempo vai passar e você não vai chegar em resultados melhores, tá? Ok? Então, tenha ousadia para decidir mudar, mas eu não estou dizendo para você se jogar de vez sem planejamento. Se você planejar, vai levar um tempo, mas esse resultado vai vir. A questão é que você precisa ter essa reserva financeira para que nesse tempo você tenha como suprir suas necessidades da sua família, para você não voltar para o que você fazia antes. Eu Instagram e por acaso assisti o finalzinho da live. Na mesma hora me deu vontade de me conectar com ela. Está sendo maravilhoso. Coisa boa, Eliane, que você tá aí. Olha aí, mais uma aluna aqui, maravilhosa. Ok, gente? Então o primeiro tópico foi definido o que será a sua mentoria. Você é mentora de quê? Você é mentor de quê? O que eu sei fazer? Ok, sei fazer isso. Pronto, primeiro tópico tá resolvido. Segundo tópico, preparar uma reserva financeira para 6 meses, para que você tenha tranquilidade para essa transição. Tranquilidade que eu digo é emocional, tá certo? Porque se você perde a sua confiança, se você perde a confiança em si mesmo, no que você tá fazendo, você desiste, paralisa e não tem resultado, tá? Terceiro tópico da live, estabeleça suas metas profissionais, tá certo? Você precisa estabelecer suas metas profissionais. Você já sabe do que vai ser sua mentoria? Você tem uma reserva financeira? Estabeleça suas metas profissionais. Sem visão, não tem planejamento, tá? Sem planejamento, não tem ações massivas e constantes. Você vai ficar igual barata tonta, à mercê de todas as informações que chegarem, à mercê de todas as pessoas que trouxerem demandas para você. Então, você precisa ter a visão de onde você quer chegar e um planejamento para chegar nessa visão, para que você cumpra as ações. Lembra que eu falei que para vencer o medo, você precisa se ocupar na execução desse planejamento a tempo de você não perder a confiança em si mesma, a tempo de você não duvidar de si mesma. Então, estabeleça a visão, estabeleça o plano e siga esse plano, tá certo? Siga esse plano. Agora, alimente a visão, a perspectiva de onde você quer chegar, ok? Aqui em casa, meu marido é meu sócio hoje e dá aula comigo na formação de mentoras, né? A parte de estratégia que ele fez para mim, ele faz para as nossas alunas, ele dá essas aulas, ele passa essa expertise da estratégia de venda para as alunas. E toda vida que eu ou ele tá assim, ai meu Deus, e agora? Ai, eu acho que eu não vou fazer isso aqui não. Aí tem dia que a gente tá sem paciência, gente, isso é normal, é natural, tá certo? A gente não tem que estar todo dia na nossa melhor performance, nós somos humanos, tem dia que a gente tá assim, ai, eu tenho que fazer isso hoje. Aí um olha pro outro e diz assim, é assim que você quer ir para as Maldivas? Então a gente tem uma meta como casal
de uma viagem para as Maldivas, de uma lua de mel para as Ilhas Maldivas. Então, quando um solta uma pérola dessa, reclamando de alguma coisa, o outro diz assim, é assim que você quer ir para as Maldivas? Aí, automaticamente, vem o combustível necessário para a gente não desistir, né, do que tem que ser feito. Por quê? Porque o processo nem sempre vai ser prazeroso, tá? Por isso que é importante você gostar do que você faz, mas cumprir o processo demanda tempo, demanda esforço, demanda uma energia que às vezes você não tem. Mas quando você olha para onde você está indo, quando você tem essas metas estabelecidas, quando você tem a visão de onde você quer chegar e não perde a perspectiva, você arruma combustível de onde você nem sabe que tem. Faz sentido para vocês? Então, essa é a nossa estratégia aqui, tá certo? E assim como tem o plano das Maldivas, tem outros planos também para a nossa família. Então, o seu combustível vai ser os seus valores. Se apoie nos seus valores. Trace suas metas, mas se apoie nos seus valores, porque é isso que vai manter você focado, muitas vezes fazendo o que você não quer fazer, ou que você não gosta de fazer, mas que precisa ser feito para você alcançar seu resultado. O resultado que você quer. Tá? Então, esse foi o terceiro tópico, tá certo? Pare de pensar no processo e olhe para onde você quer chegar, porque aí vem o combustível para você enfrentar o processo, tá certo? E o quarto e último tópico sobre como fazer transição de carreira para viver de mentoria é: comece a atuar no seu plano B até que ele se torne o plano A. Escreve aí, quarto ponto. Comece a atuar no plano B até que ele se torne plano A. Foi o que eu fiz, tá? Eu foquei nisso, eu foquei nos grupos de mentoria, fui terminando os processos de atendimento individual que eu tinha, ainda tenho alguns finalizando, mas fui terminando esses processos e não liberei a agenda para novos processos. Por quê? Porque eu foquei ali os meus 20%, digamos assim, no grupo de mentoria, que era responsável pelo meu trabalho, era 20% da minha agenda antes, ok? Mas que estava me dando 80% de resultado. Então, os grupos de mentoria foram o meu 20-80 ali da lei de Pareto. Eu vou focar, isso aqui é 20% da minha agenda hoje. Eu vou focar todos os meus esforços aqui para ter 80% de resultado lá na frente. E quando esses 80% vieram, aí eu comecei a liberar a minha agenda daquilo que me demandava muito esforço e tempo e não trazia o mesmo retorno financeiro e nem retorno como profissional, porque eu não conseguia. Quando eu olhei para a quantidade de mulheres, né, ou seja, que está diretamente relacionado ao meu propósito. Quando eu olhei para a quantidade de mulheres que eu estava atendendo em grupos de mentoria e para a quantidade de pessoas que eu atendia antes, no atendimento individual, eu disse, meu Deus do céu, eu tenho que focar nisso aqui, porque eu vou alcançar mais pessoas e ainda vou ter retorno financeiro muito maior, ok? Então, foi assim que o meu plano B virou plano A. E é assim que você tem que fazer. Você não tem que sair do seu trabalho agora, se é isso que sustenta a sua família. Você não tem que largar, que sair hoje de onde você está, esperando que amanhã o seu novo negócio comece a render a mesma coisa ou mais, tá? Você precisa fazer esse planejamento e essa transição muito bem pensada. E o bem pensado é você começar a atuar no novo negócio para fazer o novo negócio começar a rodar antes de você sair de onde estava antes, tá certo? Tem pessoas que funcionam muito pela necessidade, tá? Eu já vi muitas pessoas assim que não tinham coragem de tomar a decisão de mudar e que de repente uma situação veio e elas não tiveram escolha, elas tinham que mudar. Ou a empresa demitiu ou fechou, ou aconteceu alguma coisa e elas tiveram que sair. E diante da necessidade, elas não tinham como olhar para trás, elas só tinham como ir para frente. Essas pessoas, né, ali tiram coragem através da necessidade e vão atrás de resultado. Tá? Mas tem muitas pessoas também que paralisam diante dessa situação. Pessoas que perdem o trabalho, que perdem o emprego e tudo que elas têm ali é a esperança de um novo negócio dar certo, porque não deu tempo nem fazer uma reserva financeira, ok? Então, nada melhor do que você planejar essa transição. Você que tem a escolha de planejar a transição, planeje a transição.
mas vá para onde brilham os seus olhos, para onde o seu coração arde em propósito para fazer, para onde você leva mais contribuição para a vida das pessoas, crescimento para a vida das pessoas e para onde você tem os seus esforços recompensados. Porque não tem trabalho nenhum no mundo prazeroso, por mais que seja, que mantenha você nele com todo o brilho no olhar, se você não estiver conseguindo pelo menos pagar suas contas, tá? Se você não estiver conseguindo pelo menos pagar suas contas básicas. Então, foque no seu 20-80. Foque nos 20% que vão trazer 80% de resultado. Foque nas ações que são somente 20% hoje que você dedicar a ela e vão lhe trazer 80% de resultado. Para que você tenha a opção de, num momento, olhar para trás e dizer assim, pronto, agora eu me despeço dessa etapa, desse trabalho, desse momento da minha vida e vou para aquilo que me brilha os olhos e para aquilo que me faz feliz e me traz resultado. Faz sentido, gente? Ok? E aí, o que você aprendeu nessa live de hoje? Me fala. Você que está aqui acompanhando, que anotou os passos, o que você mais vai levar aqui como palavra dessa live de hoje? Coloca aí para mim. Hoje é quarta-feira, sexta-feira, às 11h37 será a nossa próxima live com o tema as melhores profissões para se criar uma mentoria, tá? Então, sexta-feira, 11h37, estarei de volta com esse tema. As melhores profissões para se criar uma mentoria. Olha aí, Melina. Ai, que bom que você tá aqui hoje, Melina. Falou que eu precisava ouvir. É isso aí, amiga. Então, planejamento para você fazer uma transição bem pensada. Para mim, é calar a voz negativa. Pois é. Gente, é o velho ditado, né? Mente ociosa, oficina do diabo. Não tô dizendo que a gente é ociosa. Tô falando de abrir espaço na nossa mente para essas vozes negativas tomarem conta. Se a gente não traz vozes positivas, comandos positivos para nossa mente, os negativos de alguma forma vão tentar nos sabotar, né? Então, tira essa voz negativa aí do espaço, coloca uma voz positiva e faz um plano que dá certo, amiga. Ok? Ok, gente? Então é isso. Esse foi nosso tema de hoje. Sexta-feira, às 11h37, estarei de volta com o tema As melhores profissões para se criar uma mentoria. Se você quer saber se a sua profissão, se o que você sabe pode ser transformado numa mentoria, então já agenda aí para você não perder a live de sexta. Tá bom? Ok? Pessoal, muito obrigada por você ter ficado até aqui nessa live, minhas alunas queridas aqui, que já estão no desenvolvimento aí de suas turmas de mentoria, ó aí, Lígia, seguidores também aqui que estão absorvendo esse conteúdo, fico muito feliz por poder contribuir com a vida de vocês, tá? E a gente se vê então na próxima live, sexta-feira, tá bom? Beijo pra vocês. Depois coloquem lá nos seus stories um aprendizado que você tirou dessa live de hoje, me marca, vou adorar saber algo que eu trouxe como palavra para sua vida hoje, tá bom? Beijo, gente! Até sexta, 11h37. Tchau, tchau!